Oi! Hoje é resenha do conto Um Círculo no Fogo, escrito por Flannery O'Connor, aqui da sua coletânea Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e outras histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. Miss Cope se inclinou para trás, amparando-se com uma das mãos nas costas, e olhou. Os três vinham em sua direção, mas como se fossem continuar andando pelo lado da casa. O da maleta agora estava na sua frente. A pouco mais de 1 metro da Sra. Cope, parou por fim e a pôs no chão. Eram os três até bem parecidos, mas o do meio, pela altura, o que carregava a maleta, usava óculos de aro prateado. Sendo estrábico de um olho, sua visão parecia vir de 2 direções simultâneas, como se assim abarcasse todos. Na camiseta tinha um destroyer desbotado estampado, mas seu peito era tão mirrado e fundo que o barco, partido ao meio, mais parecia a ponto de ir a pique. Seu cabelo, o suor tinha grudado na testa. Aparentava uns 13 anos. Seu olhar, assim como o dos outros dois, era branco e penetrante. "Acho que a senhora não se lembra de mim, Sra. Cope", ele disse. Esse é um trecho ali do começo de Um Círculo no Fogo, escrito por Flannery O'Connor, que conta a história, sim, dessa senhora chamada Cope, e também de uma amiga dela, que agora me fugiu o nome, é bem esquisitinho o nome dela, cadê? Deixa eu achar aqui rapidamente, a senhora Pritchard. Pois é, basicamente as duas principais aqui, mas claro, o foco está totalmente em cima da senhora Cope. Que, vamos combinar, as duas estão ali, a propriedade onde elas estão é da senhora Cope. Elas estão fazendo algumas coisinhas, tirando o mato ali da frente da casa, tudo bem, estão ali de boa, né? Tem umas coisas rotineiras que vão acontecendo ao lado dela, mas de repente surgem esses 3 garotos. E vamos combinar, né? Uma atitude meio esquisita deles. Bom, eles chegam meio quietos demais, mas a senhora Cope, que é uma boa senhora, né? Dá atenção para eles, né? Fica até impressionada com o visual deles, parece que eles estavam com fome, coisa assim, de qualquer forma, né? Eles não abrem muito bem a boca, ela que puxa mais assunto. Bom, conversa vai, conversa vem. Depois, o garoto, esse, o da maleta, acaba dizendo que meu pai trabalhava aqui, a senhora não se lembra de mim? Aí depois ela acaba lembrando de quem era o pai dele. Ok, tudo bem, mas o que aconteceu com seu pai? Ele acaba dizendo, morreu. E a mãe? A mãe casou com outro. Tá, o que vocês estão fazendo aqui, né? Pelo jeito eles foram morar muito longe dali, né? Mas o que vale, acho que Flórida que eles foram morar, enfim, também não falam de onde é a história, mas isso não importa. O que vale é que é uma conversa mole desses 3 garotos para cima dessas 2 senhoras. E realmente a outra amiga da Cope, ela fica meio... é um negócio esquisito com esses garotos aí, né? Mas a senhora da casa, a senhora Cope, é mais, como eu disse, mais educada, né? Mais atenciosa. Deixa os rapazes falarem um pouco mais. Mas fica aquele clima do ar, né? Que coisa esquisita esses 3 garotos. Ah, ainda tem também uma menina que está lá dentro da casa observando tudo, lá no andar superior, lá na janela, bem meio que fora de cena. Sempre observar essa coisa misteriosa que está acontecendo ali naquele dia. E realmente, o tom é de mistério, e eu não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Vou confessar para vocês logo de cara, que decepção que foi esse texto aqui da O'Connor. Realmente, e olha, é o de maior tamanho. Cerca de 30 páginas. 30 páginas sofridas de serem lidas. Porque é o tipo de narrativa que você sabe, desde o começo, que ela vai entregar alguma coisa. E sim, já vimos isso até na primeira história aqui de Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, que aliás é o título do livro e também o título do primeiro conto, que dá, claro, o nome a ele, né? Bom, vocês entenderam, né? Enfim, também lá havia uma certa expectativa desde o começo da história, ou seja, sabia-se que ia acontecer tal coisa de determinada maneira e iria gerar alguma certa, talvez, coisa má, algo trágico, digamos assim. E aqui do mesmo jeito, quando surgem esses 3 garotos de maneira um pouco assim estranha, e acho que o vizinho começou a fazer barulho de novo com a sua serra, né? Bom, vamos ver se dá para gravar mesmo assim. Como disse, era muito suspeita a atitude desses 3 garotos. E a gente vendo que se tratam de 2 senhoras,
desamparadas, quase, né, indefesas, vamos colocar. E ainda tem uma criança lá dentro da casa. Ô, seu vizinho, colabora, faz menos barulho. Vamos esperar um pouquinho. Ah, agora acho que parou o barulho. Bom, continuando, né? Atitude suspeita dos garotos. Então a gente já fica com a sensação, logo no comecinho da história, isso vai dar errado de alguma forma. E caramba, 30 páginas para chegar exatamente nisso. Eles acabam se revelando, depois de um determinado ponto, que sim, são pessoas questionáveis, daquela tipo de índole, né? Que é muito comum, ou apenas isso, que a gente se vê nos personagens da autora. Então temos aqui aquele típico momento, a gente percebe que a escritora ela não consegue sair das suas bases, ela não inventa nada de diferente, ela sempre trabalha com o mesmo. Como eu disse, o conceito inicial daquela expectativa que possa acontecer algo, nós já vimos visto antes. Assim também como, acho que no quarto conto, onde também um personagem já se apresentava de aparência suspeita e dito e feito, ele acabava fazendo algum mal para o protagonista da história. Ou seja, pela terceira vez, ou talvez quarta, se a gente for levar em consideração algumas outras coisas que aconteceram nos outros textos que a gente já viu aqui do livro, podemos dizer que a autora sempre fica na sua mesmice, sempre a mesma pegada, ou seja, não tem novidade. E aí mora o problema. Se o escritor não consegue sair das suas bases iniciais, ele tem que ser cada vez mais criativo em tentar disfarçar até exatamente isso. Sim, a escrita, quando ela está baseada em estruturas, ou seja, em caixinhas que ficam sempre se repetindo a cada novo texto, caramba, você precisa de uma coisita a mais, principalmente quando você fica vendo uma história atrás da outra, e isso fica completamente evidente. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eu não consegui me empolgar com esse texto. Esse texto, na verdade, vamos considerar de maneira bem franca, é fraco, é muito fraco da escritora. Considerando que a gente acabou de sair de um texto que a gente já analisou ontem, que era sensacional. Aqui nessa coletânea, estamos no 7º conto, tivemos 2 contos muito bons, mas excelentes para falar a verdade, e um quase lá, que foi o primeiro. Ou seja, de 7, 3 ótimos e 4 que começam a deixar a desejar de fato. Mas o grande problema realmente aqui desse texto é que, sim, tem essa possibilidade no começo que os 3 garotos possam fazer mal a essas 2 mulheres. Isso se mantém o tempo todo, essa expectativa no ar, né? E ao mesmo tempo, quando eles se revelam realmente pessoas de má índole, os 3 garotos, não tem nenhum ali melhorzinho, os 3 são ruins. Claro que o pior de todos é aquele que é o dono da maleta, né? Que é o garoto que o pai trabalhou um dia ali naquela propriedade. Enfim, e vamos explicar o que está acontecendo, né? Na verdade, ele tinha uma lembrança vaga de quando ele era criança, ainda morava com os pais ali na fazenda, justamente das coisas que existiam por ali. Ele cita principalmente os cavalos, né? Ele lembrava até o nome de um dos cavalos. E digamos que ele encasquetou de um dia voltar justamente para ali. Talvez na condição de órfão de pai, né? Abandonado de mãe, uma coisa assim mais ou menos. E tinha 2 garotos, né? Amigos, talvez rebeldes como ele, resolveu perambular até ali, querendo o quê? Aí que tá. Você pensa, ele só quer fazer malvadeza, provavelmente. É dito e feito. Na verdade, não partem para nenhuma agressão assim explícita, mas você a todo momento pensa que a coisa vai cada vez mais e embolando, né? Aquela típica bola de neve que vai crescendo cada vez mais, e a situação estava realmente caminhando para isso, até chegar a um clímax de pura violência ao final do texto. E pelo menos nesse ponto eu posso dizer, pelo menos na minha opinião, que eu fui um pouquinho surpreendido, porque o final não foi o que eu esperava. Mas isso não quer dizer que a autora, uau, surpreendeu, foi fantástica. Não, ela foi na mesmice que eu já havia comentado antes. Sempre a mesma batida, sempre trabalhando esses tipos de personagens duvidosos. E ainda acrescenta também, eu preciso fazer uma crítica, ela faz uns comentários a respeito das pessoas preconceituosas com as pessoas de pele escura. Mais uma vez tem aqui, isso não tem cabimento nenhum, não acrescenta nada para falar a verdade. Coisa completamente diferente que foi na história também anterior, que era sensacional, onde a temática do preconceito racial era fundamental para você entender o que estava acontecendo na outra história. Aqui
se injeta esse assunto e não serve para nada mesmo. Pessoas que valorizam demais, escritores que fazem isso, vão achar, caramba, mais uma vez, foi necessário colocar. Não, não foi necessário. Ela embutiu isso aqui no meio da história para nada. E também tem a presença dessa garota que eu comentei, que está lá também, ali dentro da casa, observando tudo, sempre da janela. No começo do texto, há uma referência a uma certa menina, mas não é especificado exatamente, caramba, quem é essa menina? Eu estou lendo errado? A menina é uma das duas senhoras? Não, depois de um certo tempo que você compreende. Não, realmente há uma menina dentro da casa que fica o tempo todo olhando tudo que acontece lá da janela. E depois de um tempo a gente acaba descobrindo o nome dela, a sua idade. A idade não lembro mais, acho que tem em torno de, sei lá, 8 anos. Não, é uma criança pequena. E tem um nome engraçado, a autora gosta de usar aqueles nomes compostos, né? Engraçadinho, mas não me lembro. Também a piada foi na hora, depois ela não teve serventia. Ela ganha até um certo protagonismo no final da narrativa que também não tem cabimento. Por que fugiu da atenção nossa em cima da protagonista da história, que é a senhora Cope, ou a amiga dela, para depois passar para a criança? Não tinha cabimento. Podia ser uma das duas senhoras que faria a mesma coisa que a criança faz lá no finalzinho, que funcionaria do mesmo jeito a história. Não tem motivo para ser diferente. Tá, um certo trauma que talvez tenha embutido dentro da cabecinha da menina. Mas é pouco. Agora, antes da gente entrar na parte de spoilers e como a história toda acaba, deixa eu comentar a respeito da personalidade de novo dessas duas senhoras. Agora tem alguém buzinando do lado de fora, vendendo, acho que é algodão doce, sei lá o que tá vendendo. Caramba, tá difícil hoje, hein? Mas é isso que dá gravar de dia, né? Eu sempre gravo de madrugada para o silêncio. Vamos ver se dá. A respeito das duas personalidades. Já tinha dito que essa senhora, a protagonista, ela se considera uma pessoa boa, honesta. Típico também da escritora. Flannery O'Connor adora trabalhar com pessoas que se acham dignas, mas no fundo acabam se revelando não dignas. No caso aqui, não é o que acontece. Ela permanece uma pessoa altiva o tempo todo. Já a sua amiga é voltada a curtir as coisas, os detalhes, digamos assim, do que tange a violência, as consequências principalmente da violência ou coisas bizarras. Tanto que quando a gente fica com a sensação que, caramba, os 3 garotos vão atacar as duas, a violência vai partir talvez não da senhora Hope, ou vai se revelar uma surpresa pra gente, mas talvez da amiga que tenha uma vocação para isso. Mas não, no final das contas o que vem mesmo é a menina que vai fazer isso ao final do texto, mas não tem cabimento, enfim. São personagens que também posso considerar um pouquinho esquisitos, talvez faltasse um pouquinho de tempero. Dá até para dizer que a autora não finalizou esse texto direito. Eu realmente fiquei revoltado com essa história. É que eu vim de um excelente conto. Caramba, não dá. Depois a gente vê uma bela de uma coisa enfadonha, 30 páginas para chegar a lugar nenhum. Realmente cansa mesmo. Mas vamos então para a seção de spoiler. Caso você não queira saber como essa coisa aqui termina, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde eu atribuo uma certa nota, porque agora eu vou dizer como tudo acaba. Bom, a dita violência que estava premente o tempo todo, a gente sabia com certeza que ia acontecer, de fato não acontece. Como eu disse, eu fui surpreendido um pouquinho, mas não quer dizer que o texto é bom. De fato, eles não acabam fazendo uma violência contra as duas senhoras, nem contra a menina, o que também podia acabar acontecendo, porque, como eu disse, o protagonismo passa para a garota no finalzinho da história, porque é ela que vai meio que confrontar os 3 garotos, delinquentes, ou proto-delinquentes, né? Até num certo ponto da história, a amiga da dona da casa diz, né? Esses garotos eles já apresentam uma tendência perigosa que a gente só encontra, e eles têm 13 anos de idade, né? Em pessoas, em homens adultos com o dobro da idade. Pois é, eles são perigosíssimos mesmo. E, claro, a gente pensa, eles vão trucidar as duas senhoras, né? Mas não, vai a menina meio que confrontar eles numa situação que a gente fala, caramba, não tem sentido nenhum. Aí você pensa, tá, então a violência que vai acontecer vai ser em cima da garotinha. Lembrando que a garotinha também é talvez a mais consciente, sabendo que aqueles 3 ali não tem conserto, é caso perdido. Mas o que ela poderia fazer? Ela é mais nova ainda do que os 3, e são 3, né? Ela não teria chance nenhuma, caso fosse realmente fazer alguma coisa. De fato, no finalzinho da história, e eles fingiram que foram embora, né? Mas na verdade estavam escondidos na redondeza. Ela vai atrás, ouvir as risadas dos garotos, e ela percebe então que eles têm um plano mirabolante.
Cara, aí você pensa, vão tacar fogo na propriedade ali daquela senhora. Pois é, que é uma coisa que também foi vendido o tempo todo pra gente, que tal coisa ia acontecer a respeito de fogo. Pois é, mas aí vem a surpresa, não é isso que eles fazem. Numa, sei lá, espécie de loucura, ou uma coisa que não foi planejada direito, deu tudo errado. Eles tacam fogo, então, no capim seco ali do terreno. E tudo começa a se incendiar. E aí que vem o título da história. Um círculo no fogo. Pois é. Resumindo, eles mesmos acabam se matando porque o fogo faz um círculo em volta deles e eles morrem consumidos ali em gritos. E depois a menina volta para casa, né? Meio que talvez começando a ficar traumatizada pela cena que ela viu. Mas também não tem lá muito sentido, para falar a verdade. Ou seja, de um jeito ou de outro, né, tudo que foi meio que prometido ao longo de todo esse longo texto não foi entregue. Há uma certa coisa pesada, forte no final? É uma violência? Não. É uma violência catártica ao leitor? Menos ainda. Então, é uma coisa inútil, não serve para nada. Não sei por que a escritora fez esse texto. Eu acho que realmente ela não terminou a contento. Ela ficou escrevendo, mas não soube exatamente dizer o que ela queria contar para nós. Lembrando de novo, ela sempre trabalha da mesma maneira, com as mesmas bases, os mesmos bloquinhos, e dessa vez ela não misturou de uma maneira que convencesse, pelo menos esse leitor aqui. Ou seja, tudo que a gente já viu nos contos anteriores, ela se repetiu por aqui, sem nenhum pingo de originalidade ou de criatividade para fazer com que as coisas acontecessem de maneira criativa. E, de novo, é uma história completamente simples. É duas senhoras ali conversando de boa, de repente chegam três rapazes de aparência, ou com aparência suspeita. Dito e feito, vai acontecer alguma coisa. De fato, eles começam a ser cada vez mais, no mínimo que a gente possa dizer, incômodos. Mas, por mais que ela insistisse, a senhora Cope, que eles fossem embora, ela, gentilmente, ela não maltrata ninguém em nenhum momento. Só depois, claro, mais para frente, que ela já está começando a perder a paciência. Mas é uma história arrastada o tempo todo, que não chega a lugar nenhum. Quer dizer, chega até um final, é começo, meio e fim, mas, ó, para mim, uma bela perda de tempo. Desculpa aí, Flannery O'Connor, mas é isso que aconteceu com Um Círculo no Fogo, da escritora Flannery O'Connor. E para esse texto aqui, pobrezinho, que me deixou muito tediado, eu atribuo apenas 1 asteriscos. Só não dou menos um belo de 0, porque não tem nenhum deslize. Está bem escrito, né? Tem a piadinha do nome da garota. Acho que a única coisa que eu acho que me diverti nesse texto, né, foi ver lá o nome composto da garotinha. O resto, ó, perda de tempo com certeza. Que decepção! Bom, amanhã a gente continua aqui na leitura dos contos desta coletânea e vamos para o texto chamado... Caramba, é muita folha aqui antes do sumário. Vamos para Um Último Encontro com o Inimigo. O que será? Não sei, vamos descobrir amanhã. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2023. E tchau!